Boa noite. O déficit habitacional da região metropolitana do Recife é de mais de 100 mil unidades e cerca de 65 comunidades estão ameaçadas de despejo. De acordo com dados da organização não governamental Habitat para a Humanidade Brasil, só na capital, cerca de 280 mil pessoas sofrem com a falta de moradias adequadas. Constantemente vemos notícias que falam de ocupações e reintegração de posse, como aconteceu recentemente em Mangue Seco, no município de Igaraçu. Já no período de chuvas, as notícias falam de famílias que perdem suas casas e ficam desabrigadas. Essas questões envolvem instituições como a Defesa Civil e MTST, mas se refletem sobre todos os segmentos da sociedade. No programa de hoje, vamos falar sobre o direito à moradia e ocupações urbanas. São nossos convidados: Tomás Lapa, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco; Rudy Rafael, mestre em Serviço Social e coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST; Coronel Cássio Sinomar, secretário executivo de Defesa Civil do Recife. Nosso número de WhatsApp para você enviar pergunta, opinião ou dar sugestões é o 81 98830 7098. E para você acompanhar o programa ao vivo, em tempo real, o endereço eletrônico é www.ufpe.br/NTVRU. Bem, sejam bem-vindos ao programa. E eu queria começar esse programa tentando trazer de vocês uma reflexão sobre esse número do déficit habitacional aqui na região metropolitana do Recife. Quer dizer, 100 mil moradias, mais de 100 mil moradias, Rudy. Esse déficit, ele se refere a pessoas que não têm onde morar ou que moram em condições precárias? Então, boa noite, primeiramente, Valdir. Acho que além do dado do déficit habitacional, o que chama mais atenção é o número de imóveis vagos na região metropolitana do Recife, que supera esse número em 4 mil unidades habitacionais. Então, você tem 104 mil imóveis vagos, por um lado, e por outro, 100 mil famílias precisando de moradia. Famílias que pagam um valor excessivo com aluguel, que estão em área de risco, que moram em habitações precárias e que configuram o déficit habitacional. Então, quando a gente está falando da questão do direito à moradia e principalmente do elemento constitucional da função social da propriedade, a gente tem a composição desse cenário, né? Primeiro, do não cumprimento da função social da propriedade e, por outro lado, a violação, a não garantia desse direito à moradia, né? Se a gente fosse fazer um raciocínio lógico, bastava a gente estar garantindo a função social da propriedade desses imóveis que estão abandonados para a gente resolver o problema da moradia. A gente entende que não é tão simples assim, mas a gente precisa enfrentar esse desafio, né? Então, ocupar, nesse sentido, aparece como um direito das famílias reivindicarem tanto esse princípio constitucional da função social da propriedade, como garantir que o seu direito à moradia seja garantido, né, pelo poder público e pelos agentes que estão envolvidos com a questão da moradia. Você já trouxe um dado muito interessante, que é esse dos imóveis vagos. E a gente precisa, de fato, fazer um aprofundamento, né, nesse ponto que você levantou aqui. Mas vamos, como a gente está começando o programa, tentar entender melhor qual o sentido de moradia. O simples fato de você ter um teto significa que você tem uma moradia digna. Outra coisa que a gente observa é que há diferentes conceitos em relação à habitação e moradia. Que diferenciação poderia ser estabelecida dentro desses dois conceitos aí? Vamos começar com o professor. Queria pegar esse seu gancho e dizer, nós estamos aqui discutindo sobre o direito à cidade. Eu até me surpreendo de não ver um advogado, não sei se o coronel é advogado, mas para falar do direito à cidade, não é? Suponha-se que um advogado estivesse aqui colocando as coisas bem direitinho. Então, direito à moradia. Eu, pesquisando, percebi que antes da Constituição de 1988, o direito frequentemente era visto como direito individual.
E a Constituição de 88, ela passa a encarar o direito de um ponto de vista coletivo, de um ponto de vista social. Essa noção, ela vem a ser consolidada com o Estatuto da Cidade, em 2001, e lá no artigo 182, 183 e tal, esse direito que já vinha sendo reconhecido pela Declaração dos Direitos do Homem de 1948, né, o pós-guerra, etc., mas ele segue esse caminho de focalizar agora o coletivo, o direito social. E é nesse prisma que o Estatuto da Cidade traz uma colaboração, pelo menos na letra da lei. E aí a pergunta é o seguinte: quem tem direito à moradia? Que direito é esse? Como caracterizá-lo? Como interpretá-lo? Por que é que ele não se efetiva, esse direito à moradia? Ele está na Constituição, ele está no Estatuto da Cidade. E ele não se efetiva. Preconizado, inclusive, pela Organização das Nações Unidas. Exatamente, em 1948, já na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E ele não se efetiva. Bom, uma das explicações é o seguinte: algumas correntes tendem a dizer que o direito social, esse direito à moradia, ele se projeta muito mais como uma aspiração. Ele é muito mais uma aspiração, porque ele não é um direito individual. E aí é que tem um rebatimento curioso na nossa sociedade, não é? A sociedade brasileira falta o sentido do coletivo, falta o sentido do comunitário. As pessoas são capazes de lutar por direitos individuais, mas ainda não se aperceberam que a Constituição de 88, e particularmente o Estatuto da Cidade, vem colocar a necessidade de tornar efetiva a função social da propriedade. A gente poderia começar a conversar por aí sobre esse direito à moradia. Eu não sei se posso me alongar mais um pouquinho, mas eu ia a gente poderia dar uma passadinha e depois a gente claro, retomar. Né? Claro. Assim, eu sei que acabamos entrando numa questão bastante técnica, que é essa compreensão exata, né, do que significa essa moradia, mas talvez fosse interessante a gente se colocar no lugar do cidadão comum, que para ele, moradia, eu quero minha casa. Né? Eu quero o meu apartamento. É bem objetiva essa expectativa. E aí eu percebo que o Coronel Sinomar ele tem um papel de circulação muito grande junto a diferentes comunidades e percebe in loco essa necessidade. Né? Como o senhor encara essa necessidade, ou essa aspiração constante de uma população que quer um teto seguro para morar? Perfeito. Boa noite a todos, né? O que a gente observa, às vezes, na teoria, se torna até fácil. Construção de moradias, necessidade, todo mundo tem necessidade de um lar, de uma habitação para seus familiares, mas, às vezes, na prática, a teoria envolve a prática envolve muitas outras coisas. Eu não sei um exemplo. Se todo o orçamento, falando especificamente de uma prefeitura, fosse destinado só para moradia, será que a gente conseguiria dar conta de toda a situação? E às vezes são muitas coisas para se administrar dentro de um... eu vejo, falando especificamente de Recife, a gente conseguiu entregar em alguns anos 1.000 e poucos imóveis. É muito pouco com relação, mas será qual o espaço às vezes de construção não é tão fácil de se achar onde se fazer habitacionais? Eu discuto muito com o pessoal da engenharia até a possibilidade. Hoje a gente tem os morros aí invadidos por pessoas. Se a própria prefeitura, não é Recife, é em todo o Brasil, se a gente não ocupar, se a gente não dar uma função para aquele local de forma adequada, com construções seguras, com construções regulares, a gente pode se tornar em risco. Quando o Ruth falou aqui que existe cento e poucos mil imóveis aí
assim, desocupados, mas às vezes a gente tem que observar, será que eles estão seguros? Eu vou muito mais pela defesa civil. A invasão, a entrada de um imóvel seguro, às vezes a gente coloca muito mais em risco a população no imóvel inseguro do que realmente, mas aí a gente precisa analisar. Então são várias. Legislação, a gente esbarra em muitas coisas, a legislação às vezes nos proíbe de certas coisas, às vezes facilita em outras que a gente gostaria, enfim, mas é onde às vezes a teoria é fácil, mas a prática de construção, onde se busca hoje para grandes habitacionais, para as necessidades, para as construções, orçamento para isso, hoje a gente tem voltado, ainda bem, um executivo, desde a União, passando pelos estados e municípios, que tem destinado coisas, mas é o suficiente ou não, isso a gente discute. Certo. Rudy, morar. As pessoas querem esse teto, né? Inclusive, o princípio básico do MTST, eu suponho que seja exatamente o de ajudar as pessoas a elas alcançarem esse objetivo primário, né? Que é o objetivo de poder ter esse teto. Né? Que teto é esse? Tá? Que lugar é esse na concepção do MTST? Então, quando a gente está falando do déficit habitacional, por exemplo, costuma se associar que o sem-teto é aquela pessoa que mora na rua. Né? Mas o próprio conceito de déficit habitacional, ele aponta para uma série de elementos, né? Quando você fala o ônus excessivo com aluguel. Né? Então, você não pode comprometer mais de 30% da renda familiar no pagamento de um aluguel, né? Porque você vai comprometer as outras necessidades dessa família, a necessidade de se alimentar, de se movimentar na cidade, de comprar roupa, de ter acesso à saúde. Quando você está falando da habitação precária, né, de papelão, de madeirite. Então, você está falando, não tem critérios básicos para entender o que é moradia adequada. Né? E quando você está falando da coabitação familiar, né, de mais de uma família morando dentro de uma mesma habitação, você também tem um elemento de qualidade ali daquele habitat que está sendo levado em consideração. E, para além disso, o MTST é um movimento que ele se reconhece como um movimento territorial. Né? Então, a gente entende que, para além da habitação, a gente está falando de relações sociais constituídas em um território. Né? Então, por exemplo, quando a gente está agora com a ocupação Marielle Franco, no centro do Recife, na Praça do Diário, a gente está não só reivindicando o direito à moradia, mas também o direito ao trabalho, que se dá muitas vezes no centro, e o trabalhador mora muitas vezes fora da cidade do Recife, o direito à mobilidade diante das várias linhas de ônibus, de metrô, de toda a infraestrutura que você dispõe no centro da cidade. Então, quando a gente está trabalhando a questão do direito à moradia, além da questão do direito à moradia adequada, a gente está trabalhando também a noção de território, né? As relações e todos os significados que aquele estar na cidade ele levanta. E só pegando um pouco do gancho de Cássio, né, em relação a recursos, né? Esse estudo de Habitat para a Humanidade, que o MTST também participou, e algumas informações que foram levantadas, né? Por exemplo, a gente identificou que só no centro do Recife a gente tem uma dívida de IPTU de 346 milhões de reais em dívida de IPTU, né? E no bairro de Santo Antônio a gente tem 42 imóveis vagos ou subutilizados, né? Que poderiam estar servindo para a construção ou adaptação de 2.106 unidades habitacionais, com um custo de 252 milhões de reais. Então, esse elemento de hoje dos recursos, né, que você tem uma escassez dos recursos, é só você cobrar para quem deve IPTU, né, que grande parte desses devedores estão mantendo esses imóveis abandonados e ociosos, e você converter essa moradia para a habitação de interesse social para quem mais precisa, também convertendo os recursos de dívida de IPTU para garantir isso. Professor Tomás, eu não sei se vai dar tempo do senhor dar toda a resposta, porque o bloco está já terminando, mas se for o caso eu dou um sinal, o senhor para e depois a gente continua. Tá? Mas assim, vamos retomar um pouquinho, inclusive, aquele ponto que o senhor levantou e entender essa relação do direito à moradia enquanto um direito do cidadão, né, e o compromisso do Estado no sentido de assegurar esse direito. Gostaria de trazer reflexão nesse sentido. Claro, eu ia só complementar algo que Rudy colocou, e Rudy é o especialista, porque ele fez o serviço social e tal. Mas a gente pode resumir essa moradia digna
essa expressão está lá no Estatuto da Cidade. Moradia digna. Com um conceito que é o de habitat social. Habitat social não é só a morada, as paredes, o teto, mas é tudo o que permite a um habitante, a um cidadão, desempenhar suas funções justamente de cidadão. Né? Mas, com relação à sua pergunta, pode... No momento em que a gente reconhece que a moradia é um direito do cidadão, um direito do indivíduo, né, e um direito coletivo, isso se torna uma obrigação do Estado. Claro. Né? Então, até que ponto esse Estado, ele tem hoje consciência desse seu papel? De ter consciência até tem, né? Mas até que ponto ele está negligenciando essa responsabilidade? Vamos fazer o seguinte, o tempo chegou para a gente chamar o intervalo e a gente traz a resposta no segundo bloco. Vamos então, até começar. já.